Olá, seja bem-vinda. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Gabi Takahashi, professora de desenho humano, mentora de negócios e especialista em desenho humano para negócios. E hoje a gente vai falar sobre os tipos energéticos ou tipos de carreira dentro do desenho humano. Só que eu trago uma abordagem que é um pouco diferente. Você sim vai entender muito o que ativa o magnetismo de cada tipo, o que bloqueia o magnetismo de cada tipo. Esse vídeo faz parte de uma série de 5 vídeos, então nesse primeiro a gente vai falar do tipo geradores ou construtores, e nos próximos 4 a gente vai falar sobre cada um dos tipos. E eu sempre vou trazer esse olhar, porque você já conhece provavelmente sobre desenho humano e tipos energéticos, e um olhar para como que você pega essa informação e traz para a prática, tanto da sua vida quanto do seu negócio, tá? Então, vocês vão perceber que eu trabalho com 3 pilares, que é o pilar do alinhamento, da criação e da comunicação. Então, através desses pilares, a gente entende, beleza, como que eu me alinho primeiro ao meu desenho, porque me alinhar ao meu desenho vai me possibilitar ser mais magnética, atrair as coisas com mais facilidade. Depois disso, eu preciso entender o que que eu crio a partir disso e como que eu comunico. Porque senão fica o autoconhecimento pelo autoconhecimento. E eu aposto que se você chegou no desenho humano, você já tem muito autoconhecimento e chegou para entender uma nova ferramenta de autoconhecimento. Só que se ficar o autoconhecimento pelo autoconhecimento sem entender o que você cria e de que forma você traz isso para o mundo, acaba se tornando mais uma informação dentro do seu pacotinho que já está cheio de informação, tá? Se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais. Então, hoje, bora falar do tipo geradores manifestantes ou construtores expressos. Muita coisa do que eu falei para os geradores também serve para os geradores manifestantes. Então, se você é uma geradora manifestante, recomendo que você também assista ao vídeo de geradores ou construtores, tá bom? Bora para a aula. Os construtores expressos ou geradores manifestantes. Então, os geradores manifestantes, eles são um tipo de geradores, só que eles têm uma característica de manifestadores. Então, eles são uma mistura, né, de geradores com manifestadores, tá? E aí, isso dá um quê a mais, uma pitada a mais na energia deles. E essa pitada a mais na energia deles traz o quê? Eles traz um senso de pessoas que têm o senso de vida, então, dos geradores, que é essa coisa de tipo assim, ter muita energia para realizar, sabe? Para construir as coisas, para criar. E a pitada manifestadora traz ali uma inovação, traz um impulso muito grande, uma velocidade de ação muito rápida. Então, geradores manifestantes são o tipo energético que são os mais velozes e mais ágeis de todos os tipos, né? Então, eles conseguem realizar as coisas numa velocidade muito rápida, eles aprendem muito rápido, muitas vezes eles aprendem uma coisa, daí eles tipo, já logo se entediam, partem para a próxima, aí se entediam, aí partem para a próxima. E por isso que eles são também multipotenciais, tá? Não, aí tem uma coisa importante. Não são só os geradores manifestantes que são multipotenciais, todos os tipos podem ser multipotenciais, tá? Só que os geradores manifestantes são os únicos que são multipotenciais e que conseguem fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Então conseguem, sei lá, uma hora tá focado aqui, aí passou, depois dessa uma hora já tá fazendo outra coisa, aí 5 minutos depois já tá fazendo outra. Então eles são os únicos que conseguem fazer as coisas ao mesmo tempo, tá? Os outros tipos não, eles são multipotenciais, eles podem ser multipotenciais, mas eles têm um ritmo diferente, uma velocidade diferente, uma maneira de integrar e saber aquilo, né? E conhecer todas essas paixões e multipotencialidades num ritmo diferente, tá? É, eu manter uma coisa só é difícil, mas se perder no meio do interesse, não termino. Sempre ouvia, você tem que fazer uma única coisa. Coitado, pra quem, gente, quem ouve isso, os multipotenciais e geradores manifestantes que ouvem isso, é tipo assim,
passam uma vida se culpando por não conseguir fazer uma única coisa, tá? E aí, quando descobrem que são multipotenciais, fala assim: nossa, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Então, na verdade, o meu caminho. E aí eu falo que assim, ó, para multipotenciais e geradores manifestantes, são pessoas que não vieram aqui ter um único caminho. Que na verdade, o seu caminho de negócio, ele vai ser um caminho de negócio que vai ter diversas, vai abarcar diversas coisas, vai abarcar diversos interesses. Entende? Então, por exemplo, né? Olha só aqui, eu com vocês, geradora manifestante multipotencial. Tô falando aqui com vocês, tô apresentando o desenho humano, tô falando sobre ele. Só que muito mais do que isso, eu estou falando sobre porque o desenho humano ele é uma ferramenta de autoconhecimento, mas aí eu juntei ele com negócios, eu juntei com criação, eu juntei com comunicação, sabe? Então, aqui todas as minhas paixões estão incluídas nisso. Né? E aí eu criei esse método justamente para não ficar confuso para vocês, porque senão a comunicação, né, a forma como eu falo fica confusa, entende? Então, uma única coisa é podar a minha essência. Eu também, GM, ficava tentando focar em uma técnica terapêutica só. Exato. E o tal do nicho, você tem que saber. Você tem que saber o seu nicho, né? Fala isso para multipotencial. Exato. Então, para quem é gerador manifestante ou construtor expresso, aqui eu coloquei as mesmas coisas que eu coloquei para geradores, sobre o que bloqueia o seu magnetismo. Porque geradores manifestantes são um tipo de gerador. Então, quando você faz por obrigação e não por prazer, quando você diz sim querendo dizer não, quando você insiste onde não existe mais energia viva, quando você insiste em lugares com pessoas que já não te trazem mais prazer e satisfação, quando você tenta seguir os processos dos outros, então seguir todos aqueles processos que te falaram que você tem que fazer, né? Então, que te colocam dentro da caixinha, que não te permitem ser autêntica. E coloquei um a mais aqui. O que bloqueia o seu magnetismo é não se permitir ser múltipla. Isso também vale para todas as multipotenciais, de todos os tipos, tá? Então, muitas vezes, né, se sente culpada por você achar que você é desfocada, por você achar que você tá errada em, tipo, ter vários interesses, não conseguir focar em uma coisa só, por você achar que só especialistas podem prosperar. Então, essa é uma crença muito comum de multipotenciais, que é, eu nunca vou prosperar porque eu não sei nada com profundidade. Todos os meus saberes, eu sei um pouquinho de cada coisa e nada com profundidade. Quem pensa que não pode prosperar? Porque porque você não é especialista. Já cheguei a achar que eu não servia para nada, porque tudo que eu seguia nada me trazia satisfação. Eu já não conseguia achar uma linha. Eu já fui até em neuro. Nossa, caramba, achando que era doente. Ó, eu já pensei, eu também já pensei muito. Exato. E o grande diferencial de multipotenciais é você saber conectar coisas que ninguém consegue. E a partir do momento em que você integra isso em você e no seu corpo, você para de achar que você, que é multipotencial, não consegue, não vai prosperar só porque você não tem profundidade nos seus conhecimentos. E aí, o exemplo maior de tudo é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era engenheiro, ele era arquiteto, ele era artista, ele era pintor, ele era músico, ele era tudo, né? E a visão que ele teve, a forma que ele conseguiu conectar todas as pecinhas e assim, revolucionar uma coisa que só quem é multipotencial é capaz de fazer. Porque você conhece um pouco do pensamento de vários saberes, de várias áreas do conhecimento, e aí, por você ter essa visão que conhece um pouco de tudo, chega uma hora que essas coisas começam a se encaixar, assim, ó, começa a montar o quebra-cabeça na sua cabeça. E aí você começa a enxergar coisas que só você enxerga e ninguém mais. Só que para isso você precisa entender.
que, que isso é uma bênção e não uma maldição, tá? A partir desse momento que você entende, você começa a dar mais espaço para que isso exista dentro de você e para que você entenda a bênção que isso é e para que você integre todos esses saberes em uma coisa única, tá? E muitas vezes, pessoas multipotenciais, isso mesmo aconteceu comigo, assim, né? Querem conectar tudo, só que não sabem como. E de fato, é muito difícil você aprender como sozinha, principalmente porque você tá dentro de você, você tá dentro do seu negócio, né? Então é como se assim, ó, você não se enxerga por completo. Então, ó, por exemplo, é como se você fosse isso daqui, ó. Tá? Só que a visão que você tem disso é de você aqui. A única pessoa, tipo, você só vai ter uma visão completa de você quando vier alguém de fora e olhar. Então aí você começa a olhar todos os detalhes, começa a olhar o que está escrito, né? Você começa a enxergar tudo. E aí o grande problema de multipotenciais é achar que elas vão conseguir conectar todas as peças sozinhas, porque elas não vão, elas não conseguem, tá? Então precisa vir alguém de fora fazer para fazer isso com elas, tá? Aconteceu comigo, eu tentei durante anos fazer sozinha, não consegui, fui pedir ajuda e fiz isso em 2 encontros com ajuda, sabe? Então tem essa questão também, é você saber pedir ajuda e saber, tipo, cara, eu não tô conseguindo conectar tudo, como que eu faço? Né? Me ajuda aqui, tá? E aí, o que que ativa o magnetismo de GMs? Então, é quando você se permite não ser linear, quando você se permite mudar de ideia, testar ideias novas e diferentes. Então, geradores manifestantes vieram muito aqui para construir as coisas de uma maneira muito mais rápida do que os outros. Então, só que você precisa se dar essa permissão para pular etapas. Você precisa se dar essa permissão para uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra, aí não quer mais, vai fazer outra. Você precisa se dar essa permissão. Você precisa se permitir ser flexível, né? Fazer as coisas do seu jeito, tá? E não do jeito que falaram que tem que ser. E entender que o seu negócio ele pode ser múltiplo, ele pode ser mutável, ele pode ser híbrido. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que o que ativa seu magnetismo também é se permitir aceitar o fato de que você não nasceu para ser especialista, de que você não vai ser especialista, de que você veio aqui para realmente conhecer um pouco de cada coisa e ter uma visão única sobre essas coisas, tá? E aí, quando a gente vai para a criação disso, a gente entende que é uma criação, é um negócio que precisa de flexibilidade, que precisa de agilidade, que precisa de liberdade, de autonomia, tá? Então, aqui, para essa criação, então, a gente pensa em produtos, né, em modelos e entregas que permitem muitas vezes que você teste, que você ajuste, que você pule etapas, sabe? Produtos que ofertas que se modulam, sabe? Então, ofertas ajustáveis, que uma hora tá de uma forma, outra hora tá de outra, aí você vai mudando conforme você sente que você precisa mudar, que nada é muito rígido, que nada é muito fixo, que as coisas existe essa possibilidade de ser flexível, tá? E até mesmo se em algum momento você quiser encerrar aquele produto, você encerra. Porque a criação para geradores manifestantes precisa dessa flexibilidade, dessa dinamicidade, porque a essência, a natureza dessas pessoas é assim, tá? Faz sentido também lançamentos rápidos, um negócio que tem espaço para aprender enquanto faz, para ser dinâmico. Então, lançamentos são formas de vendas que são muito interessantes para geradores manifestantes, tá? E na comunicação, a gente está falando de pessoas como geradores que também precisam do prazer. Então, o que que te acende? O que que faz você se sentir viva, tá? Se você está muitas vezes fazendo algo por obrigação, então, tipo assim, ai, que saco, eu tenho que fazer isso. Se você tá fazendo por obrigação, por algo, porque você acha que você deveria estar fazendo aquilo, muitas vezes a sua energia trava.
Na hora que a sua energia trava, o seu cliente sente e as vendas travam também, tá? É, e aí, ao contrário, quando você cria algo com aquilo que te dá tesão, com aquilo que te dá prazer, as coisas fluem mais naturalmente. Então, é muito importante que na sua comunicação e até na sua vida mesmo, sabe? Você esteja muito em contato com essas coisas que te dão prazer. Esteja em contato com o prazer do seu corpo. Seja dançando, fazendo uma atividade, fazendo yoga, qualquer coisa assim, mas não se desconectar desse prazer do corpo porque isso vai te dar mais fluidez para o seu negócio, para você entender o seu negócio. Então, na comunicação dos geradores manifestantes, também precisa mostrar assim, ó, os processos deles, né? Como que são os seus bastidores, o tanto que você testa, o que você erra, o que você acerta, as etapas que você pulou e às vezes você teve que voltar para voltar lá e reorganizar as coisas, né? Então, na comunicação precisa ter muito essas coisas que acendem eles, falar também muito sobre quem eles são, tá? Na aula de hoje, então, você entendeu um pouco como funciona toda essa estrutura de alinhamento, comunicação, criação, o que ativa, o que bloqueia o magnetismo desse tipo. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, porque cada vez mais vai ter mais vídeos sobre desenho humano, sobre como você pode aplicar ele na sua vida, nos seus negócios. Ah, e comenta aqui também o que que te trouxe mais insight dessa aula, o que que você já consegue sair aplicando hoje na sua vida, tá bom? E nos vemos na próxima aula.